E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que mexeu muito comigo nas últimas semanas, que é sobre referências na nossa vida. E eu comecei a lembrar um pouco da minha vida, porque eu nasci nos anos 70 e vivi muito dos anos 80. Tudo praticamente dos anos 80 serviu como referência da minha vida, porque eu estava crescendo e a música era muito específica, o comportamento das pessoas, os programas de televisão, as bandas que existiam nos anos 80. Então eu acabei crescendo com aquilo na minha cabeça, assim, tudo serviu para mim como referência de vida. E eu fui educado numa educação católica, minha mãe sempre foi uma católica muito fervorosa, e eu vejo que foi uma educação perfeita para mim, porque ela deu o melhor que ela tinha, ela era uma pessoa muito simples, mas as referências que ela me passou foram muito boas. E eu começo a olhar hoje para as referências que as pessoas têm e vejo que é lamentável o que a gente tem hoje em dia. Nós temos as maiores aberrações em todos os sentidos. Eu vejo que as pessoas estão usando como referência as piores coisas possíveis. Os programas de televisão são os piores, os artistas dão péssimo exemplo, os youtubers são piores ainda. Então eu vejo a juventude se perdendo muito com essas referências que nós temos hoje em dia. E a gente está sofrendo uma inversão de valores. Porque parece que tudo que é ruim, tudo que não é saudável, parece que as pessoas consomem mais, que elas gostam mais, que elas vivem mais isso, as piores bandas, as piores músicas, os piores exemplos. Estava lendo um texto esses dias falando sobre referência também, mas era na área profissional, e eu vi um administrador falando que nós nascemos vazios e a gente precisa se encher de referências ao longo da vida. Né? Isso é muito interessante, porque baseado nas referências que você tem, vai influenciar em todo o teu comportamento, na tua vida, no teu desenvolvimento. E isso me fez pensar também as referências que eu tive em casa. O meu pai, ele era minha referência até os 10 anos de idade, era uma referência boa. E depois de um tempo, depois dos 10 anos, meu pai se separou da minha mãe, deixou a família toda, e eu acabei perdendo essa referência de pai, essa referência masculina. E o homem, por natureza, precisa ter uma referência de pai muito cedo, porque é esse exemplo, é esse modelo que ele vai seguir ao longo da vida dele. Até ele chegar à maturidade, ele precisa ter uma referência. E obviamente que isso afetou minha vida. E depois da separação dos meus pais, a referência que eu tinha do meu pai era péssima, né? Não era uma referência que eu me orgulhava, e eu acabei jogando totalmente fora. Depois de um tempo, eu vou até indicar esse livro aqui. Eu estudei esse livro com meu irmão por um tempo, e esse livro fala sobre a grande aventura masculina, mas fala da necessidade do homem ter a referência desde a infância até a fase adulta, até a fase de idoso dele, ele precisa ter as referências. E esse livro é muito bom. Esse livro é A Grande Aventura Masculina, do John Eldredge. É um livro cristão, e foi bom estudar, porque eu consegui perceber o que eu tinha perdido e o que eu tive que repor ao longo da minha vida. Eu tive que trabalhar desde muito cedo, então a minha referência, eu acabei pulando algumas coisas e pegando uma referência de trabalhador. A minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, até onde eu convivi com ele. Então, para você ver como que essas referências são importantes na nossa vida. Se a gente tem bons exemplos, boas referências para seguir, você acaba se comportando igual a essas referências. Na década de 90, quando eu me converti, em 93 exatamente, eu comecei a ter algumas referências de vida cristã. Eu lembro que eu assistia muitas pregações do Caio Fábio, quem é cristão vai lembrar dele, e ele era muito bom com a palavra. O que acontece é que ele passou por um escândalo lá por 94, 95, e se distanciou da igreja por um tempo e voltou. Separou da mulher, teve um envolvimento com dinheiro ali no governo Collor, e ele voltou depois de uns 10, 12 anos talvez. E hoje eu vejo que ele não é mais minha referência para nada. Porque se você vê as coisas que ele fala hoje, os absurdos que ele fala hoje, você vai ver que é difícil um cristão sério ter o Caio Fábio como referência. Mas por muito tempo ele foi minha referência porque ele falava coisas legais, coisas que estavam na Bíblia, e naquele momento ele serviu como referência. A gente precisa saber quando aproveitar essa referência e quando largar. Você não pode seguir cegamente as suas referências, você precisa ter uma referência própria, você precisa aproveitar as coisas boas e depois largar. Eu lembro também na década de 90 que eu gostava muito de uma banda de rock, eu não vou falar aqui o nome,
mas eu me espelhava muito, por eu ser músico, eu me espelhava muito neles e gostava muito deles. Até o momento que eu conheci pessoalmente essa banda e eu vi que eles eram podres, eles se drogavam, ficavam com um monte de mulher. E essa referência acabou morrendo pra mim, eu vi que aquilo ali não servia mais pra mim. A gente precisa ter noção de quando usar essas referências no nosso mundo. Porque eu vejo que a gente está usando o tempo todo, copiando as pessoas, usando maus exemplos e não sabendo distinguir o que é bom e o que é ruim. Na minha vida profissional eu tive alguns chefes e eu tive um que foi boa referência para mim. Ele era um exemplo de pessoa justa, ele reconhecia as pessoas que realmente mereciam e promovia essas pessoas, estimulava as pessoas. Só que na vida pessoal eu percebi que não era uma boa referência. Então não adianta você seguir uma pessoa que é uma referência no trabalho e não é uma referência na família. Eu acho que a pessoa, para ela ser uma boa referência, ela tem que ser uma pessoa íntegra. Ela tem que ser bom exemplo no trabalho, na igreja, em casa, com os amigos, com a esposa, com os filhos. E isso que é difícil de ver hoje em dia. Pessoas que sejam boas referências pra gente. Você simplesmente ser uma referência em uma área específica e pecar em todas as outras, não vai resolver em nada. A gente precisa realmente se basear no que é importante. Na minha vida cristã, logo que eu me converti, eu falei do Caio Fábio, mas eu acabei usando outras boas referências. Eu tinha amigos que eram mais vividos, eu tinha vários amigos que tinham mais experiência e eu considerava eles como mais espirituais porque eles tinham uma vivência maior nessa vida com Jesus e eu acabei usando boas referências. Eu tinha pessoas próximas a mim, eu tinha pessoas que eu considerava pela televisão, eu tinha filhos de pastores que eram boas referências para mim, eu tinha a minha família que era boa referência para mim. Então, nessa vida cristã, eu fui cada vez mais pegando bons exemplos, boas referências de pessoas que deram certo, que respeitavam todas essas questões de família, igreja, Deus, trabalho, colégio, escola. Então, eu fui me suprindo de boas referências. E muitas vezes eu me sentia diminuído por ver pessoas tão boas e tão perfeitas assim, que eu acabava me diminuindo e me sentindo pior que elas. E ao longo do tempo eu fui vendo que não existe uma referência 100%. Aliás, existe uma referência só 100%, que daqui a pouco eu chego lá. Mas todas as pessoas elas vão ter um defeito ou outro. Só que você precisa saber filtrar quem pode ser boa referência para você e quem pode não ser uma boa referência. Com certeza a maioria dos artistas, programas de televisão e as músicas que as pessoas mais ouvem por aí não são boas referências para sua vida. Você precisa realmente filtrar o que faz bem para você e o que não faz bem para você. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não têm filtro algum. Simplesmente elas ignoram esse filtro e passam em cima disso e vão absorvendo tudo que é possível. Hoje, pela internet, você pode assistir tudo, conversar com todo mundo e ao mesmo tempo você absorve só coisa ruim. Então, quando eu disse que o nosso mundo está cheio de aberrações, é porque é assim que eu vejo isso. Se você liga a televisão e vê algum programa específico, você só está tendo péssimas referências. Na maioria dos canais, pelo menos os canais abertos. Se você pega na área musical, você tem bandas e duplas e cantores que são péssimas referências, que ficam embutindo na tua cabeça com letras bem medonhas, que aquilo ali é certo você fazer. E com o tempo essas referências vão se tornando cada vez mais presentes na nossa vida. E outra coisa importante é que referência não é você copiar o que a pessoa faz. Se uma pessoa faz tal coisa, você vai lá e copia isso e age do mesmo jeito que ela. A referência é para você ter uma base, você saber como adaptar para a tua vida. Você precisa usar coisas interessantes da vida dessa pessoa, mas nem tudo vai funcionar para você. Quando você vai fazer algum trabalho de escola, por exemplo, e está lá referências. As referências estão lá que você leu aquilo, você absorveu algumas coisas e você escreveu do teu jeito. Referência não é simplesmente você ir lá, copiar o que estava no livro e jogar para o teu trabalho. Por isso que são referências. É você adaptar de uma melhor forma, sem distorcer a informação, mas usar as coisas mais importantes e que fazem mais sentido. Então, referência não é copiar, referência é entender o que a pessoa fez ou o que aconteceu, você filtrar essas coisas boas e adaptar para a tua vida. E a questão principal que eu queria falar para você é que se você quer usar uma referência na tua vida, use o exemplo de Jesus.
porque ele era uma referência em todos os sentidos. Na nossa vida cristã, a gente precisa saber quando caminhar com as próprias pernas. Por isso que a gente precisa tanto dessas referências, de algum amigo mais próximo, de algum pastor específico, mas pegar as coisas legais, interessantes que cada pessoa viveu, ver o que as pessoas erraram, tentar acertar pelo erro dos outros. Quando você vê que uma pessoa foi por um caminho e não deu certo, você vai por esse mesmo caminho, eu acredito que não, né? Acho que você vai falar assim, putz, aquela pessoa veio por esse caminho e se perdeu. Vou tentar ir pelo outro, talvez o outro caminho seja mais interessante. É essencial a gente ter uma referência na nossa vida, desde pequeno. É interessante você ter uma referência no trabalho, uma referência de família, que normalmente é o pai da gente, uma referência de vida cristã, que aqui entra Jesus, que eu acho que é a nossa maior referência. Deus trabalha na nossa vida de uma forma única. Eu acho que isso molda a gente de uma forma muito especial, sabe? Deus, quando Ele nos dá essas referências, Ele vai transformando cada ser de uma forma única e especial. Eu guardo muito bem essas referências que eu tive e agradeço muito a Deus por cada pessoa que passou na minha vida e me deu boas referências. Algumas eu ignorei totalmente, porque não me serviram para nada. E o que eu quero deixar para você é que saiba quem seguir, saiba quem você pode se espelhar na tua vida. Como eu disse antes, se você quiser se espelhar em alguém que sempre acertou, se espelhe em Jesus, porque o comportamento dele, ele sabia como agir com as pessoas inteligentes, com as mais humildes, com os mais ricos e com os mais pobres. E isso deve servir de incentivo para a gente saber como lidar com as pessoas, para a gente saber como se comportar diante de diferentes cenários. E nunca você vai conseguir achar nesse mundo, ou pelo menos nessa vida terrena, alguém que seja uma referência 100% em tudo. Só que você precisa procurar as pessoas que melhor se encaixam no que você acredita. Eu não acredito que um BBB, por exemplo, um Big Brother da vida, possa ser uma referência para alguém. Eu não acredito que um funk da vida cantando palavrão o tempo todo e baixaria possa ser uma referência para alguém. E eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer, ouvir, ou como você se comportar, mas para abrir os teus olhos do que você pode fazer de bom e aproveitar de bom das pessoas. Então é isso, pessoal. Hoje eu passei para falar um pouco mais sobre as minhas referências e dar alguns exemplos para que você possa talvez usar para a sua vida. Eu acho que as referências são uma peça fundamental na nossa vida com Cristo, na nossa vida no dia a dia, no teu trabalho, na tua escola, na tua família. Eu acho que a gente sempre precisa aprender com os outros, precisa usar bons exemplos, precisa estar perto de pessoas que realmente fazem bem para você. Pense bem em quem você está seguindo, pense bem no que você está ouvindo, pense bem em todas as áreas da tua vida, se essas pessoas, esses exemplos e essas referências que você está tendo são boas. Essa foi a minha história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, tem o Instagram. Eu sempre coloco as minhas fotos lá, a maioria delas é com o Elvis, ou com as pessoas que eu gosto mais. Me segue lá no Instagram. Tem a minha página no Facebook, que é muito legal também. Eu sempre coloco algumas coisas interessantes e compartilho alguns artigos bem legais. Por hoje é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.